Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a Central de Polícia Judiciária de Bauru. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Ricardo Luiz de Paula Martins, que é delegado seccional de polícia aqui em Bauru. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu gostaria de inicialmente agradecer a oportunidade que é dada à Polícia Civil, a qual eu represento. Espero poder colaborar e esclarecer algumas dúvidas com relação à Central de Polícia Judiciária localizada na cidade de Bauru. Sem dúvida, a população hoje em dia necessita muito dos serviços, dos préstimos da Polícia Civil. Sem dúvida alguma, digo ainda que qualquer cidadão, a maioria das pessoas já se viu aí, se deparou com uma situação onde teve que recorrer à Polícia Civil, seja ela qual for, numa situação mais simples, um crime mais grave, seja o que aconteça. Na realidade, hoje, nós temos a Central de Polícia Judiciária em Bauru. As pessoas, o nosso telespectador, às vezes tem dúvida do que é esta CPJ. Gostaria que o senhor esclarecesse para o nosso telespectador o que consiste a CPJ aqui em Bauru. A Central de Polícia Judiciária, ela é pioneira em cidades do porte como a Bauru. Na verdade, ela funciona como uma grande delegacia de polícia de município, localizada em cidades de menor porte, né? Vamos dar um exemplo na região Pederneiras, Agudos. E como uma delegacia de polícia de município, ela absorve toda a ocorrência policial da cidade de Bauru. Aquelas que são levadas através da população na Central de Polícia Judiciária e também aquelas que são encaminhadas através da Polícia Militar. Então ela funciona, na verdade, como um receptor de todas as ocorrências que ocorrem, as ocorrências criminais que ocorrem na cidade de Bauru. Antigamente nós tínhamos na cidade de Bauru, e creio que em todos os municípios, como o Dr. Ricardo acabou de dizer, nós tínhamos os chamados DPs, né? A pessoa que morava em determinado local na cidade ia para o primeiro DP aqui em Bauru. A pessoa que morava num outro bairro ia para o segundo DP, terceiro DP e assim por diante. Hoje a CPJ está localizada onde, Dr. Ricardo? A CPJ em Bauru está localizada na Avenida Rodrigues Alves, no antigo prédio de uma concessionária de veículos, né? É um local de fácil acesso para toda a população, bem instalada, com condições de atendimento para a população e também para a Polícia Militar. Com essa modificação não existe hoje mais na Polícia Civil a questão dos DPs, como nós acabamos de dizer aqui, né? É a Central de Polícia Judiciária. E toda vez quando há uma modificação, quando há uma mudança em alguma coisa, vamos assim dizer, principalmente no que diz respeito a uma mudança na estrutura da Polícia Civil, a CPJ, sem dúvida alguma, veio, creio, para melhorar ainda mais o atendimento à população. E nós podemos verificar também que houve, sem dúvida alguma, uma questão de mudança de ideologia na Polícia Civil com a implantação e o surgimento dessa CPJ. Foi isso mesmo que aconteceu, né, doutor? Foi. Na verdade, em Bauru e em outros locais onde as centrais estão instaladas, haviam vários distritos. Isso trazia aí uma sensação de segurança que não era realidade. Você ter uma delegacia num local longe do centro da cidade não significa que aquele local vai estar mais protegido por parte da Polícia Civil, né? Então isso foi feito, primeiro, para se equacionar o trabalho policial. Um exemplo, todo distrito tinha um policial encarregado de fazer o serviço daquilo que nós chamamos de cartório central. Nós tínhamos 4 distritos, mais 4 especializados, eram 4 cartórios centrais. Hoje, com a CPJ, a gente consegue fazer isso com um número inferior de policiais que faziam esse serviço. Então, a gente conseguiu equacionar o serviço. Todos os policiais hoje, eles têm condição de ter acesso às ocorrências de toda a cidade. Hoje é distribuído aleatoriamente. Anteriormente, não. O policial ficava numa região e a troca de informações era um pouco mais difícil. Então, na verdade, as centrais de polícia judiciária é um projeto de reengenharia da Polícia Civil. Hoje, uma realidade em 6 das 7 seccionais do departamento, apenas uma que não,
porque o prédio está em fase final de acabamento, e veio no sentido de que era preciso equacionar o trabalho policial, aproveitamento melhor dos policiais, né, centralizando essas ocorrências. Essas ocorrências elas são distribuídas aleatoriamente, né? Então todos os delegados eles atendem ocorrências de um bairro de Bauru, por exemplo, do bairro Jaraguá, como atende também do Altos da cidade, sem que haja uma preferência por aquele delegado. Isso é distribuído e essa ocorrência ela acaba sendo então apurada através do inquérito policial, o que traz com certeza uma agilidade, fato que já foi comprovado inclusive através do acompanhamento nesses 2 anos em que a Central de Polícia Judiciária está instalada. Pegando essa sua fala, aproveitando essa fala sobre a questão da CPJ, e o nosso programa aqui tem a finalidade de esclarecer o cidadão, esclarecer o nosso telespectador, e sem dúvida alguma hoje é uma oportunidade ímpar ao nosso telespectador para que saiba mais os serviços, para que saiba mais a atuação da Polícia Civil e que saiba mais de que forma aí que a Polícia Civil está à disposição do cidadão na cidade de Bauru. Eu gostaria que o senhor falasse especificamente qual é essa mudança, né? Não tem mais DP e agora nós temos a CPJ. Qual a finalidade específica aí dessa central? A finalidade justamente é proporcionar um serviço mais rápido, né? Isso foi, e como já disse, está comprovado através de números. Nós hoje, com 2 anos e pouco de instalação da CPJ, ela foi instalada, se não me engano, em março de 2013. Nós temos condições de afirmar com toda certeza que o número de inquéritos policiais concluídos e remetidos à apreciação da Justiça e o número de inquéritos instaurados, ele é maior do que quando as unidades atendiam em bairros, cada um num bairro específico. E é isso que a população quer. A população quer que aquela demanda criminal, aquela solução para o conflito criminal, ele aporte de maneira mais rápida nas autoridades competentes, no caso o judiciário. Então nós temos hoje como comprovar através de números que a produção, tanto na instauração de inquérito policial, como na remessa desses inquéritos e dos termos circunstanciados na Justiça, aumentou gradativamente, mês a mês. É lógico que é muito mais fácil você mudar prédio do que você mudar cultura, então isso precisou de uma fase de adaptação, mas hoje a Central de Polícia Judiciária, em todos os aspectos, tanto na parte operacional, como na parte de Polícia Judiciária propriamente dita, que é a conclusão de feitos, a instauração de feitos, ela com certeza tem uma produção superior quando a Polícia Civil tinha unidades esparsas pela cidade de Bauru. Aproveitando a oportunidade aqui com o nosso delegado seccional de polícia de Bauru, eu gostaria ainda que o nosso telespectador fosse esclarecido, porque o munícipe ele tem muitas dúvidas. A Central de Polícia Judiciária, mas ele muitas vezes ele não entende, ele não sabe como que funciona, ele não tem noção do horário de atendimento, a pessoa às vezes não sabe se vai até lá, se pode telefonar. Eu gostaria de levantarmos aqui essa situação para o cidadão bauruense, nesse sentido, como é que funciona a CPJ, qual é o horário de atendimento que o cidadão pode estar indo até ela? Na verdade, a CPJ ela atende 24 horas ininterruptas. Nós temos equipe de plantão lá trabalhando 24 horas. É lógico que no período comercial, no horário comercial, que seria das 8 às 18, nós temos um número maior de policiais para o atendimento do registro de ocorrências. E esses policiais também atendem, como já disse, a demanda da Polícia Militar, que são aquelas ocorrências que são levadas até a Polícia Civil pela Polícia Militar. Às vezes prisões em flagrante delito, às vezes um registro de ocorrência policial. Então a CPJ ela está aberta 24 horas. O que a gente pede para a população, e a população tem que entender, que hoje existe um rol de crimes que podem ser registrados através da internet, através da delegacia eletrônica. Essa ocorrência ela vai ser analisada pela Polícia Civil da mesma forma que aquela ocorrência que é registrada no balcão da CPJ. Então hoje a pessoa que tem acesso à internet, através do site da Polícia Civil, ela pode registrar a ocorrência, eu vou dar um exemplo, uma ameaça, uma injúria, através
da delegacia eletrônica, evitando o deslocamento até a CPJ e ter que esperar, muitas vezes, aí por 1 hora e meia, porque a demanda é muito grande. Nós temos, em média, ali 80 boletins de ocorrência registrados durante o dia na CPJ. Nós temos, em média, por turno de plantão, que são de 12 horas, 4 flagrantes que são feitos por ocorrências apresentadas não só pela Polícia Militar, mas também pela Polícia Civil. Então, o funcionamento, 24 horas, ininterrupta, com equipe lá atendendo, com delegado de polícia presente, dando aí uma assessoria jurídica quando necessário, às vezes o caso não é nem um caso policial, com investigadores de polícia e com escrivães de polícia. Nós temos algumas deficiências e durante essa instalação da CPJ, durante esses 2 anos, nós estamos tentando suprir, principalmente no que diz respeito ao atendimento ao público, mas nós temos uma deficiência no quadro funcional, esperamos aí até o começo do ano conseguir dar uma aliviada e suprir essas vagas que existem no nosso quadro funcional. Então o que eu peço é que a população, quando tem condição de fazer esse registro, faça através da delegacia eletrônica, ciente de que esse boletim ele vai ser validado e, inclusive, na delegacia eletrônica, essa pessoa pode acompanhar o andamento desse boletim. Caso não tenha condições, se dirija até a CPJ, vai ser atendido, esse BO vai ser registrado e vai ser distribuído para os vários delegados de polícia que atuam ali no interior da Central de Polícia Judiciária. E tá a dica aí, né? Na verdade, tá o esclarecimento para a nossa população. Se o cidadão, você que nos ouve, esse programa sempre foi feito e pensado para o cidadão aqui da cidade de Bauru. Olha aí, a CPJ está à disposição do cidadão 24 horas por dia, a Polícia Civil à disposição do cidadão 24 horas por dia. Se você teve algum problema sério ou que não seja sério e você necessitar da Polícia Civil, basta aí se dirigir até a CPJ e, sem dúvida alguma, uma situação aí de segunda-feira, 4 horas da manhã, conforme dito pelo nosso delegado seccional, você será atendido dentro da Central de Polícia Judiciária. Foi falado aqui ainda que a CPJ recebe em torno de 80 boletins de ocorrência por dia. E aí também envolvendo questões que a Polícia Militar leva até a CPJ. Existe essa situação. Como ocorre essa distribuição de funções lá dentro da CPJ? Né? Porque são vários boletins, várias situações diferentes, um crime diferente do outro, a Polícia Militar chega, o munícipe chega com os problemas dele, às vezes diz respeito a crime, outras situações não. Como é que é essa distribuição de funções lá dentro? O boletim é feito, né? É a porta de entrada de toda a ocorrência da Polícia Civil de Bauru na CPJ. Como se fosse, como eu disse, numa delegacia de município. Isso vai para um cartório central. Então, se ele fosse feito nos antigos distritos, ele passaria por 4 cartórios centrais. Agora nós temos um cartório central centralizado. Se na primeira análise feita por um delegado de polícia, ele observa que não é um fato criminal, muitas vezes é uma perca de documento, é uma preservação de direito, esse BO, então, ele é arquivado. A pessoa ela tem o direito, quando da elaboração, de ficar com uma cópia para fins judiciais, para o fim que desejar. Ele nem é distribuído para os cartórios criminais. Né? Feita essa análise, verificado que trata-se de um fato que precisa de uma apuração através de um inquérito, todo um termo circunstanciado, é feita a distribuição para os cartórios criminais. Então, cada cartório criminal tem um delegado de polícia e um escrivão. E uma equipe de 2 ou 3 investigadores para cumprimento de OS, cumprimento de intimações. Esse boletim vai até o cartório criminal, aí existe uma segunda análise por parte de um outro delegado de polícia, que é o delegado encarregado por esse cartório, que vai analisar se é o caso de se instaurar um termo circunstanciado ou de se instaurar um inquérito policial. Então, assim que é feita a distribuição. Então, o boletim de ocorrência passa por uma primeira triagem. Se o boletim de ocorrência precisa de representação, vamos dar um exemplo no caso do crime de ameaça, ou num crime de lesão corporal de natureza leve, esse boletim de ocorrência, quando a vítima já tomou ciência desse fato, quando da elaboração do boletim, tomou ciência de que ela precisa representar ou ela precisa entrar com um requerimento quando se tratar de um crime de injúria ou de difamação, a vítima é xingada e faz um boletim de ocorrência. Quando ela já é orientada e ela assina esse boletim de ocorrência, esse boletim chega no cartório central, o delegado analisa esse boletim, o coordenador e mais um delegado que trabalha junto com o cartório central, e esse boletim fica então aguardando a manifestação da vítima.
porque existe um período, geralmente de 6 meses, né? A vítima se manifestando, esse boletim então sai do cartório central e vai para o cartório criminal. É hoje que funciona a sistemática. A par disso, nós temos também funcionando dentro da CPJ os núcleos de conciliação, os NECRINs, que atendem principalmente aqueles casos de ação penal pública condicionada, principalmente acidente de trânsito. Então hoje uma demanda, isso eu posso falar com toda certeza, nós temos uma porcentagem de conciliação no NECRIN dentro da CPJ acima de 90%. Então hoje um boletim de ocorrência que antes era encaminhado para o judiciário, muitas vezes a pessoa demorava 2 anos para ser chamada no judiciário. Hoje se resolve em 40... Eu tenho certeza que em menos de 40 dias dentro da CPJ, as partes são chamadas na frente de um delegado de polícia. Por exemplo, a vítima do acidente de trânsito e o condutor que teria dado causa é chamado. Ali da frente do delegado, se é feita a composição, é lavrado um termo. Por exemplo, a vítima, olha, eu não quero processar ele por lesão. É um direito que ela tem, é um crime de ação penal pública condicionada. Mas eu gostaria de ter o meu carro, o meu dano ressarcido, ou meus remédios, eu gostaria que fosse quitado. O proprietário do veículo que deu causa, entendendo o seguinte, não, eu concordo de acertar. Isso é lavrado um termo, assinado pelas partes e por um delegado de polícia, que a gente chama de termo de composição. Isso sobe para o judiciário, certo? E isso tem um valor, certo? Um valor. Isso em alguns locais, o judiciário transforma até num título executivo, se o indivíduo não cumprir aquilo que foi dito. Geralmente é cumprido, o indivíduo paga e esse processo então chega pronto para o judiciário para homologação daquele acordo. Então isso é um trabalho que é realizado ali dentro, são 2 equipes, com 2 delegados de polícia e 2 escrivães. Então esse é um trabalho que a maioria da população não sabe que é prestado pela Polícia Civil. E é um trabalho que, como já disse, eu tive casos em outra seccional onde atuei, que uma demanda, por exemplo, de perturbação de sossego, que a vítima disse, olha, eu já tinha feito um BO anterior, demorei 2 anos para ser chamado no fórum. Lá, ela em 20 dias teve esse problema solucionado. Então isso também é um trabalho que é realizado ali dentro da CPJ, né? Um trabalho muito importante porque encurta e resolve demandas que poderiam se arrastar aí por muitos anos aí no judiciário. Sem dúvida, está muito interessante aqui as nossas informações. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Você que chegou agora, seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. No bloco passado estávamos falando sobre o NECRIN. Eu gostaria aqui que fosse esclarecido ou dado alguns exemplos para ficar mais fácil para o nosso telespectador, algumas situações que podem chegar ao NECRIN para a solução da controvérsia, do conflito ali. Como disse, a grande demanda é acidente de trânsito com vítima. Mas uma situação fatídica aí de um atropelamento, por exemplo. O indivíduo está andando na rua, é atropelado por um veículo. Ele sofre uma lesão. Esse boletim de ocorrência vai para o NECRIN, é chamado para o mesmo dia, eles sentam na frente do delegado de polícia, o atropelante e o atropelado. O atropelado fala, olha, eu não quero processá-lo. Eu estava na calçada, ele me pegou, a lesão é leve, mas eu perdi dias de trabalho ou eu tive despesas médicas, e se ele me ressarcisse nessa situação, a pessoa que atropelou o atropelante fala, olha, tudo bem, eu concordo em ressarcir, eu fui culpado, para que isso não torne aí um litígio penal, eu gostaria que fosse feito assim. É feito um termo de composição, as partes colocam lá o seu desejo e a versão dos fatos, o delegado assina, isso sobe para o judiciário, como se fosse um termo circunstanciado do NECRIN, e o judiciário homologa então essa decisão. Essa pessoa não vai ser chamada novamente no judiciário perante o juiz de direito, perante o promotor de justiça. No caso de dano, por exemplo, um dano
é a coisa privada. A pessoa vai risca seu carro ou bate no seu carro, ela é identificada. Chamado lá, as partes, eu concordo em ressarcir o dano, então é feito um termo de composição, isso sobe para o juiz vai homologar. Eles não vão novamente serem chamados no judiciário. Porque isso no judiciário, até pela demanda do judiciário, demoraria aí mais de ano, muitas vezes até 2 anos. E a pessoa fica com esse litígio aí na justiça. No NECRIM a gente consegue fazer em 30, 40 dias. Né? E tem cidades que o NECRIM, na verdade, nasceu em Bauru, mas ele já é uma realidade em várias cidades, inclusive fora do departamento do Inter 4. Tem cidades, inclusive, que o judiciário aceita conciliação em casos de perturbação de sossego, certo? Em casos de ameaça. Né? Então isso já é homologado. E tem cidades que inclusive o juiz homologa, como eu já te falei, e vira um título executivo. Se a pessoa não cumprir, aquela homologação serve já para ela poder acionar civilmente aquele que descumpriu o acordo, né, que foi feito perante ao delegado. Então, na verdade, é um trabalho que é fornecido pela Polícia Civil à população, que muitas vezes a população não conhece, que faz com que litígios que poderiam aí se arrastar por mais de anos, até 2 ou 3 anos no judiciário, sejam resolvidos em 40 dias, a dor de cabeça acaba, cada um segue a sua vida, e isso feito, como já disse, na presença de um delegado de polícia, com um escrivão de polícia, fazendo o termo, assinado e servindo para que o juiz homologue. Fica aí, portanto, ao nosso telespectador, ao cidadão bauruense, a dica para se utilizar dos serviços que a Polícia Civil presta ao cidadão através do NECRIM. Uma outra situação que nós verificamos, os munícipes estão aí sempre vendo e verificando, principalmente noticiários, são situações da ocorrência de crimes, muitas vezes em delegacias especializadas, como por exemplo a Delegacia da Mulher. Gostaria que o senhor dissesse para nós como é que fica essa situação das delegacias especializadas hoje aqui na cidade de Bauru. Toda a estrutura das especializadas da Delegacia de Defesa da Mulher, da DIG, da DISE foram mantidas, só estão no mesmo prédio. Elas estão mantidas. Hoje a Delegacia de Defesa da Mulher continua fazendo atendimento preferencial para as mulheres, com medidas protetivas que são decretadas, né, dentro da Central de Polícia Judiciária. A DISE, ela continua atacando o tráfico de entorpecente. A DIG continua tendo uma equipe especializada em homicídio, continua sendo a delegacia com prioridade nos casos de roubo de autoria desconhecida. Qual que foi a vantagem? Você colocando todo mundo no mesmo prédio, você consegue que as informações entre os investigadores de uma especializada passem para os investigadores da outra especializada. Você consegue, de uma forma mais rápida, agrupar uma equipe maior de policial, uma equipe maior de policiais, para poder trabalhar em operações. Por exemplo, a DIG, dentro de uma operação, precisa fazer uma intervenção rápida numa certa residência. Ela consegue ali, dentro do mesmo espaço físico, agrupar um número maior de policiais para que esses policiais possam então fazer a parte operacional, além da troca de informações. Então uma coisa que eu posso falar que está funcionando ali é as especializadas, principalmente na troca de informações e no entrosamento. Antes elas ficavam em prédios separados, cada um cuidando do seu nicho, e muitas vezes, como o patrimônio, como o homicídio é muito vinculado ao entorpecente, as informações acabavam se diluindo. Ali na central a gente consegue fazer que as informações fiquem centralizadas e que as equipes possam trabalhar mais harmoniosamente. No caso da Delegacia da Mulher, que é um atendimento diferenciado, continua sendo feito, ela fica numa ala separada da Central de Polícia Judiciária. Se a mulher quiser ter uma privacidade, ela vai ter essa privacidade. Ela é atendida por 2 delegadas de polícia, que são as delegadas titular e a assistente da DDM. Então, as estruturas das especializadas, elas se mantiveram mesmo com o agrupamento na Central de Polícia Judiciária. Isso aí, esperamos ter colaborado com o cidadão, com o munícipe, porque esse programa, como eu digo, é feito para você, é pensado em você, tentando levar algumas informações, levando o cidadão à reflexão para o exercício da cidadania, exigindo seus direitos. E hoje aqui, sem dúvida alguma, nós trouxemos vários esclarecimentos e informações ao nosso telespectador. Muito obrigado pela audiência, continue mandando e-mail e até o próximo.